Obrigada, Marta. Muito bom dia a todos e muito obrigada por nos fazerem companhia aqui neste webinar do Lisboa Empreende. Com este webinar sobre o PRR, como ajudar as nossas empresas, retomamos os webinars do Lisboa Empreende, uma altura um pouco diferente daquela em que estávamos na última série de webinars, que era mais na questão da ajuda direta. Agora estamos a focar na retoma e em instrumentos e ferramentas e parcerias para retomar ou reinventar os negócios e ajudar as PMEs. Como sabem, e se não sabem, tenho o prazer de vos apresentar primeiro. Eu chamo Margarida Figueiredo, sou a Diretora Municipal da Economia e Inovação da Câmara de Lisboa. Nós trabalhamos essencialmente a relação da promoção económica com as empresas e daí o Lisboa Empreende, projeto já a funcionar desde 2013, que entretanto foi ajustado para a nova realidade da retoma económica e da recuperação de negócios e não só para o apoio à criação de novos negócios. Nesse sentido, este webinar tem como objetivo, como eu já disse, vir aqui divulgar uma ferramenta importantíssima que é o PRR, como é que pode ajudar à recuperação das nossas empresas, e que temos aqui connosco o nosso parceiro, que é o IAPMEI, a quem agradecemos desde já esta presença e a parceria aqui no nosso projeto. O programa Lisboa Empreende Mais, como devem já saber, e se não sabem, eu informo, portanto, é um programa promovido pela Câmara Municipal de Lisboa para ajudar os empreendedores e os empresários no início da sua jornada para a criação do negócio, com o apoio ao plano de negócio e apoio ao acompanhamento das necessidades de funcionamento, acesso a redes, a comunidade e parcerias. Portanto, nesta dimensão da criação de negócio. Nesta outra dimensão de apoio à recuperação do seu negócio, outra dimensão que é apoiar as necessidades concretas das PMEs, nomeadamente na adaptação do pós-pandemia, não é? Um mercado que foi transformado rapidamente, onde surgiram novos desafios e novas oportunidades, e estamos aqui, efetivamente, para ver o caso a caso, apoiar, não só com a nossa equipa, Lisboa Empreende, mas com alguns parceiros que são especialistas e focados em alguns assuntos super importantes, como a parte do financiamento, o marketing, transição digital e outros. Neste contexto, nós estamos a retomar uma série de webinars focados em assuntos muito práticos, como é esta questão do PRR, e estes webinars vão abordar as mais diversas áreas, desde o tal financiamento, à parte do marketing, à parte do contexto económico, e que vos convidamos quinzenalmente a assistir. Depois, no nosso site, estarão as datas e os temas dos próximos webinars. Também nas nossas redes sociais, e convidamos a verem e a partilharem também o nosso site, lisboaempreende.mais, onde tem a forma como nos contactam e também tem um número de telefone. Agora, eu ia passar para um pequeno vídeo sobre a nossa atividade, do que é o Lisboa Empreende, para depois passar aos nossos parceiros, ao engenheiro Pedro Silínio, que é o diretor de investimento para a competitividade e inovação empresarial do IAPMEI, para nos fazer a apresentação de quais as ferramentas do PRR para ajudar as PMEs. Depois, a seguir, a apresentação do engenheiro Pedro Silínio. Vamos ter um momento de questões e respostas, que podem desde já colocar aqui no Q&A e que vamos respondendo ao que for possível e depois colocamos no final. Portanto, reforço outra vez o meu obrigado a esta presença. É importante para todos nós, para a economia da cidade, para a Câmara de Lisboa, que retomemos as nossas programações e o nosso apoio às empresas,
agora neste contexto de retoma económica e de futuro da economia da cidade. Peço à Marta, por favor, para pôr o vídeo. Pronto, como puderam ver do nosso vídeo, nós temos já um histórico grande, já contribuímos para ajudar muitas empresas, apoiar a criação de emprego e manter e ajudar as nossas empresas nesses novos desafios que estão pela frente, é o nosso objetivo. E agora ia passar então a palavra para o engenheiro Pedro Cilínio, a quem agradeço mais uma vez, e a equipa para partilhar connosco as ferramentas e oportunidades do PRR para as nossas empresas e o que é que podemos fazer. E muito obrigada mais uma vez pela colaboração. Muito obrigado, Margarida. Queria também agradecer à Câmara Municipal de Lisboa a oportunidade que nos dão de apresentar este tema, que normalmente suscita sempre grande interesse. Da apresentação, o tema é bastante abrangente, eu vou tentar ser conciso e focado naquilo que é o objeto da sessão, e depois, obviamente, no final poderemos ter questões para esclarecimento, e estarei disponível para o fazer. Eu vou começar aqui por partilhar a minha apresentação. Portanto, venho aqui falar de PRR. O PRR é um tema bastante abrangente, mas venho aqui falar do PRR naquilo que diz respeito a apoios a empresas, ou aquilo que o PRR pode trazer de apoio às empresas ao nível da competitividade, e também naquilo que são as áreas de atuação do IAPMEI no âmbito do PRR, até porque poderão existir outros instrumentos que também podem beneficiar empresas noutras componentes, por exemplo, a questão do hidrogênio verde, que foi um concurso que fechou agora há pouco tempo e que também visa apoiar empresas. De qualquer forma, o essencial dos apoios a empresas, e apoios, estamos a falar de subsídios, efetivamente estão no âmbito da gestão do IAPMEI, e já vamos perceber um pouco o que é que isso quer dizer. Eu vou passar aqui, primeiro fazer um breve enquadramento, depois vou apresentar o PRR e as medidas que estão previstas, com o detalhe que é possível apresentar, até porque elas estão em maturidades diferentes do ponto de vista do desenvolvimento do seu detalhe. Algumas já têm concursos abertos e já têm até processos de seleção em curso, e outras ainda estão digamos assim, em fase de desenho ou de validação para serem colocadas no terreno. De qualquer forma, acho que será possível apresentar aqui muita informação. O PRR insere-se numa programação financeira de fundos até 2030, que abrange não só o PRR, mas também o Portugal 2030. E, portanto, era importante, eu só
passo aqui este slide para dizer que o PRR não tem que apoiar tudo e os apoios não se esgotam no PRR. Ou seja, o Portugal 2030 está em fase final de negociação e também nos próximos meses irá entrar no terreno e irá apoiar também, ao ter verbas muito relevantes para apoiar as empresas que irão complementar também as atuações do PRR numa série de temas. Eu não vou falar de Portugal 2030, mas ficará se calhar para uma próxima oportunidade, mas vou focar no PRR, mas queria só deixar esta nota. Segundo, independentemente de ser Portugal 2030 ou PRR, nós nunca nos podemos esquecer, estamos a falar de dinheiro da União Europeia. E com o dinheiro da União Europeia, o Portugal, independentemente da vontade que queira, tem que o aplicar naquilo que são as prioridades que a própria Comissão Europeia reconhece e determina para a aplicação dos fundos. E a própria Comissão Europeia faz essas avaliações em todos os países, incluindo em Portugal, que são as chamadas avaliações do semestre europeu, e emite relatórios onde define qual é a prioridade de aplicação dos fundos. E a prioridade de aplicação dos fundos para o Portugal 2030 já está identificada há mais de um ano e está aqui sumarizada nestes 3 pontos, um que tem a ver com as capacidades de investigação e inovação, e aqui inovação numa lógica de trazer o conhecimento para produtos e serviços que estejam no mercado e que sejam colocados pelas empresas no mercado, uma componente ligada à digitalização e às competências digitais e à integração de tecnologias digitais nas empresas, e aqui o PRR tem um papel muito relevante, embora depois seja também complementado pelo Portugal 2030, e uma componente de competitividade dirigida a pequenas e médias empresas, onde também se inclui a questão da neutralidade climática, ou seja, apoios que irão cada vez mais ter que traduzir impactos ao nível, por exemplo, da descarbonização da indústria, também vamos falar disso hoje um bocadinho, e que tem que ajudar as empresas a serem mais competitivas, e competitivas, obviamente, no mercado global, que é um pouco onde todas as empresas, independentemente da sua dimensão ou setor de atividade, praticamente atuam. Quer dizer, não há empresa que não compita internacionalmente, e no caso de Lisboa, isso é bastante visível e patente. Até, por exemplo, uma empresa, um restaurante que serve refeições, compete com a cadeia de fast food que está ao lado e, portanto, está a competir internacionalmente. Portanto, são as 3 linhas de atuação. Isto é importante para perceber porque muitas vezes falta este racional para perceber porque é que os fundos do PRR estão colocados em certo tipo de projetos, ou certo tipo de iniciativas e não noutro sítio qualquer. Outro aspecto que é importante perceber, antes ainda de irmos concretamente às medidas, tem a ver com aquilo que é o enquadramento dos apoios em termos de auxílios de Estado. Isto porquê? Porque a Comissão, para além das regras de atribuição dos fundos, determina que quando estamos a apoiar empresas, temos que seguir um conjunto de regras de auxílios de Estado, neste caso, e aquilo que vamos falar ou aplicar, essencialmente, estamos a falar de 2 enquadramentos em particular, que é o Regulamento de Isenção de Categorias, o Regulamento Geral de Isenção de Categorias e o Regulamento de Minimis, de auxílios de minimis. Portanto, isto significa que as taxas máximas de apoio, os tipos de investimento ou despesa que podemos apoiar, também estão pré-definidas nestes regulamentos e, portanto, nós não podemos apoiar aquilo que quisermos com a intensidade de apoio que quisermos. Temos que seguir as regras que a Comissão define e isso, obviamente, é um trabalho técnico e, em alguns casos, bastante elaborado, porque obriga-nos até, no limite, a termos que notificar a Comissão Europeia e discutir novamente os apoios, apesar do PRR já estar aprovado pela Comissão Europeia. Isto pode parecer um bocado estranho, mas efetivamente é assim. Nós temos medidas,
em que estamos novamente a negociar com a Comissão, neste caso com a DG Concorrência, a atribuição de algumas modalidades de apoio, apesar do PRR já ter sido aprovado pela própria Comissão Europeia. Isto porque, como está aqui referido, os auxílios estatais em atividades económicas estão proibidos, a não ser que estejam efetivamente abrangidos por um enquadramento ou uma decisão de isenção. E neste caso, aquilo que nós temos são situações em que ou estamos ao abrigo do enquadramento de minimis, que é um enquadramento que nos permite apoiar uma empresa com montantes até 200 mil euros durante 3 anos, independentemente da medida que está a ser utilizada para esse apoio, ou estamos ao abrigo do Regulamento Geral de Isenção por Categorias, que é um regulamento que define quais são as categorias de apoio, quais são as categorias de investimento que podemos apoiar e quais são as taxas máximas de apoio que podemos apoiar em cada uma dessas categorias. Tudo o que não estiver aqui tem que ser notificado à Comissão, e que significa ser notificado e ter aprovação explícita da Comissão para poder ser atribuído antes sequer de atribuir qualquer tipo de apoio. Exemplos de enquadramentos REGIC, do Regulamento Geral de Isenção por Categorias, auxílios OID, por exemplo, determinam os máximos de apoio para projetos de investigação e desenvolvimento, que podem ir no máximo até 80% de intensidade de apoio para empresas. Investimento produtivo, por exemplo, que é enquadrado normalmente nos auxílios ao investimento de finalidade regional, que pode ter apoios que podem somar várias taxas e que têm que ser cumpridos esses limiares máximos de auxílio, de apoio. Apoios na área da qualificação e internacionalização, essencialmente despesas na área da consultadoria, onde os apoios normalmente os apoios máximos rondam os 50%, que podemos atribuir às PMEs, e formação, onde também temos apoios pré-definidos para este efeito. Portanto, em função das medidas e do tipo de enquadramento, serão sempre estes os apoios que teremos que conceder, ou máximos que poderemos conceder em cada uma das situações. E agora vou entrar no PRR e então abordar as medidas com um pouco mais de detalhe. Nós temos no PRR 3 domínios: resiliência, transição climática e transição digital, e o IAPMEI gera medidas de apoio às empresas em todos eles. Portanto, na componente C5, onde tem 930 milhões de euros daqueles 2,9, portanto, que estão ali. Na C11, da descarbonização, onde temos 715 milhões de euros, e na transição digital, onde temos mais 650 milhões de euros. Portanto, ao todo, estamos a falar de cerca de 2,3 mil milhões de euros que o IAPMEI irá gerir em termos de apoios às empresas, ou que irá gerir, não, que gere, porque já tem estes contratos de investimento assinados com a estrutura de emissão Recuperar Portugal, que é a entidade que gera o PRR em termos globais. Começando pela componente 5, aquilo que nós chamamos as agendas mobilizadoras para a inovação empresarial, onde neste momento está aberto o aviso para o convite à apresentação das propostas finais dos projetos pré-selecionados no âmbito do concurso anterior para a apresentação de manifestação de interesse. Este concurso termina no final de março e tem 930 milhões de euros. Teve a primeira fase, como eu já referi, com a seleção das propostas dos consórcios relativamente à manifestação de interesse em projetos num conjunto de áreas que estavam definidas no concurso. Esse processo de qualificação foi concluído em novembro. Foi feito o convite à apresentação dos projetos finais já no início deste ano. Está neste momento a decorrer o processo de candidatura, que depois será objeto de uma avaliação por parte de um júri internacional e que estimamos ter a contratualização do investimento a iniciar ainda no primeiro semestre
e com o objetivo de termos 10 novos produtos e serviços ou sistemas contratualizados com os consórcios para este fim até o final deste ano. Temos duas modalidades de investimento, ambas as modalidades são desenvolvidas em consórcios que têm que ser liderados por empresas e as empresas têm que ter a maioria do investimento. Portanto, estes consórcios podem ser consórcios de empresas com entidades públicas, universidades, por exemplo, ou centros tecnológicos, ou entidades gestoras de clusters, mas as empresas têm que ter sempre a maioria do investimento e nestas agendas o objetivo tem que ser sempre entregar um produto ou um serviço que seja transformador ou que represente uma nova cadeia de valor ou que seja transformador na cadeia de valor que o está a propor. E para isso temos os pactos de inovação, que são projetos que podem ir, que têm que ser superiores a 50 milhões de euros, e os projetos mobilizadores das agendas, que são projetos que têm que ser superiores a 20 milhões de euros e, portanto, são projetos com bastante abrangência, podem abranger praticamente todas as tipologias de investimento possíveis, desde incluir I&D, investimento produtivo, projetos de investimento na área da qualificação e internacionalização, formação e divulgação do próprio projeto, sempre orientados para a disponibilização do novo produto ou do novo serviço no mercado. Quem quiser, por exemplo, consultar a informação das 70 agendas que foram pré-selecionadas para esta fase, ela está disponível publicamente no site do IAPMEI, com a identificação das entidades líder, dos consórcios, a descrição do tipo de investimento que vai ser realizado. Toda essa informação é pública e pode ser consultada para quem quiser ter uma noção do tipo de projetos que estão neste momento a concurso. Isto também significa que os apoios, obviamente dentro daquilo que eu já referi, portanto não me vou repetir, para as entidades que não são empresariais, ou seja, que não desenvolvem atividades empresariais, como por exemplo as universidades, que façam investigação e desenvolvimento, os apoios podem ir efetivamente até 100%, porque não estão abrangidos por regras de auxílios de Estado. Obviamente que quem não está nestas agendas, neste momento, não será fácil de se incluir. Portanto, a única hipótese de uma empresa incluir um destes consórcios é ser aceito pelo próprio consórcio que já foi pré-selecionado. Portanto, ainda é possível aceitar novos parceiros de investimento dentro das agendas, portanto, daí também o facto de termos a informação publicada no site do IAPMEI. No entanto, essa será sempre uma situação que depende do próprio consórcio, aceitar ou não aceitar a inclusão de novos parceiros, desde que, obviamente, eles traduzam contributo relevante para o projeto final que eles estão agora a preparar para apresentar em candidatura. Depois temos a descarbonização na área da transição climática, que é outra medida. Tem 2 concursos que estão neste momento publicados e que estão abertos, um até final de março e outro até final de abril. Portanto, o primeiro visa o desenvolvimento de roteiros de descarbonização, a elaborar por associações empresariais ou por centros tecnológicos na área da indústria ou seja, podem ser autónomos ou podem ser em consórcio, as entidades podem apresentar-se em consórcio, e os roteiros, no fundo, são um guião para a implementação de tecnologias que permitam a redução de emissões de gases de efeito de estufa nos vários setores industriais que são visados pelas várias propostas. Depois temos também os apoios diretos às empresas para a descarbonização, neste caso empresas industriais. Neste concurso, no PRR apenas para a descarbonização da indústria, no Portugal 2030 haverão medidas para a descarbonização de todos os setores. Aqui este concurso prevê investimentos em processos ou tecnologias de baixo carbono na indústria, portanto a incorporação destas tecnologias dentro dos processos produtivos das próprias empresas, medidas de eficiência energética, investimentos associados a isso, ou incorporação de energia de fonte renovável e armazenamento para autoconsumo das próprias unidades industriais. Portanto,
Estes apoios que estão neste momento disponíveis também têm que ter enquadramento no mesmo regulamento que eu referi, no regulamento de isenção por categorias, e, portanto, têm apoios que variam consoante o tipo de investimento que está em causa, podem, e consoante também a dimensão da empresa ou a região onde a empresa está localizada, tem taxas de apoio que podem podem variar. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. No caso de projetos de eficiência energética, uma pequena empresa pode ter 50% de apoio. Se estiver localizada, por exemplo, em Lisboa, se estiver numa das freguesias que estão abrangidas pelo mapa de auxílios regional, poderão ter mais 5 pontos percentuais, por exemplo, poderão ter 55%, e essa é a taxa de apoio. Esse apoio é atribuído sobre a componente dos investimentos que está diretamente relacionada com eficiência energética, o que significa também que em cada situação temos que avaliar se o investimento está todo ele associado à eficiência energética, por exemplo, um equipamento para recuperação de calor do processo para outra fase do processo será um investimento explicitamente apenas para eficiência energética, portanto será elegível na totalidade, mas se eu vou trocar uma máquina, por exemplo, uma caldeira que queima gás natural para uma caldeira que queima hidrogênio verde, o que será elegível será a diferença de preço entre a tecnologia ambientalmente mais importante face àquela que é a tecnologia normal que utiliza combustíveis fósseis. Portanto, não será em todas as situações elegível a totalidade do investimento, portanto é uma situação que tem que ser avaliada caso a caso. Portanto, como eu já referi, o orçamento aqui no total são 715 milhões de euros, para as empresas temos 705 milhões de euros e o concurso das empresas está aberto até ao dia 29 de abril. E agora vamos à transição digital. E aqui eu diria que se calhar estarão grande parte das medidas que serão do interesse das empresas ou das pessoas que estão aqui nesta sessão. São muitas medidas, umas com apoios diretos, outras com apoios, digamos assim, mais indiretos. Eu já vou explicar o que é que isso quer dizer. Portanto, elas vão desde as academias na parte de capacitação digital das empresas, onde temos a Academia Portugal Digital ou Emprego Mais Digital. Já agora também é importante percebermos que o IAPMEI não implementa todas estas medidas sozinho, embora seja a entidade responsável pela implementação, implementa-as com parceiros, e no caso da transição digital temos muitos parceiros, e os parceiros estão aqui identificados em cada uma destas medidas. Por exemplo, a Academia Portugal Digital é um investimento que vai ser realizado pela Portugal Digital. O Emprego Mais Digital permite dar formação ou dar formação a ativos, a pessoas, e será gerido pelo IFP. Na área do comércio digital temos duas medidas, os bairros digitais e as aceleradoras geridas em parceria com a Direção-Geral das Atividades Económicas. No comércio digital ainda temos a internacionalização via e-commerce, que é gerida em parceria com a ICEP. No empreendedorismo temos 3 medidas, uma para o reforço da Startup Portugal e 2 com apoios diretos a empresas ou incubadoras, que também são geridas pela Startup Portugal. Outras, por exemplo, o Coaching 4.0 para incorporar tecnologias digitais nas empresas, serão geridas pela Portugal Digital. A Rede Nacional de Testbeds, já vamos ver o que é também pela Portugal Digital. Os polos de inovação digital, o Digital Innovation Hubs, diretamente pelo IAPMEI. A desmaterialização da faturação pela Agência de Modernização Administrativa e os selos de certificação digital pela Imprensa Nacional Casa da Moeda. Portanto, estamos a falar de todas elas medidas diferentes, com parceiros, em muitos casos diferentes, com destinatários diferentes e, portanto, cada uma delas com um trabalho que tem que ser feito na sua preparação. E vou começar aqui pela componente de capacitação de ativos. Lembram-se que há pouco
era uma das prioridades que a Comissão tinha determinado como relevante, que era a capacitação das pessoas em tecnologias digitais, e por isso é que o PRR tem estas medidas. E estas medidas têm um objetivo bastante abrangente. Estamos a falar de diagnosticar competências digitais em centenas de milhares de pessoas. Eu, por acaso, lamento, não tenho aqui o objetivo identificado, mas estamos a falar mesmo de centenas de milhares de pessoas, como objetivo PRR. Eu creio que será, numa delas são 800 mil e na outra são 200 mil pessoas. O primeiro é uma plataforma que permitirá que cada pessoa possa fazer um diagnóstico das suas competências digitais, tendo em conta a aquisição de competências numa determinada área de transição digital, e sugerir um percurso de aquisição dessas qualificações, por exemplo, utilizando ofertas formativas que já existam, muitas delas através de MOOCs, de cursos online, por exemplo, mas que permitam que estas pessoas possam, digamos assim, mudar as suas competências e poderem ser úteis para este desafio da transição digital, para a qual todos nós sabemos que existe falta de recursos humanos qualificados. O segundo tem a ver com formação mesmo a pessoas para aquisição destas competências, e, portanto, tem aqui esta gestão do IFP para o fornecimento de cursos de formação a ativos empregados na área das tecnologias digitais. Na transição digital das empresas, temos aqui algumas medidas. Vou começar pelo comércio digital. Como já referimos, temos a primeira, são os bairros digitais. Os bairros digitais visam criar uma espécie, dentro de um centro urbano que tem uma oferta comercial, criar uma presença digital dessa oferta comercial, no fundo uma espécie de plataforma de comércio digital ou de oferta digital que funciona em paralelo com a oferta física dos estabelecimentos comerciais. Estes são consórcios que têm que ser, são projetos que são desenvolvidos por câmaras municipais e associações empresariais na área do comércio, que se podem concorrer em consórcio para implementar estes bairros digitais nessas zonas que têm que identificar no âmbito das propostas e das candidaturas. Vamos criar 50 bairros digitais e, obviamente, o objetivo é que estes bairros permitam alavancar aquilo que é o negócio das entidades que depois estão localizadas dentro desses espaços físicos dentro das cidades. Temos depois, aqui não há apoios diretos às empresas, ou seja, o apoio é à criação do bairro, da infraestrutura, das plataformas que permitem criar esta presença digital. O apoio não é direto às empresas, as empresas beneficiam indiretamente pelo facto de terem estes canais adicionais de visibilidade e de comercialização dos seus produtos e serviços, para além de um conjunto de serviços que podem ser disponibilizados através destes bairros de comércio digital. Depois temos as academias, as aceleradoras de comércio digital. As aceleradoras, sim, têm duas componentes. Então, o objetivo é criar 25 aceleradoras de comércio digital, uma aceleradora por cada NUT 3 e área metropolitana. Cada aceleradora vai ter como objetivo apoiar um determinado número de empresas em função da região, e no total tem que ser 30 mil empresas que têm que ser apoiadas neste âmbito. O que as aceleradoras vão fazer é muito simples. Elas vão fazer o diagnóstico das empresas e identificar aquilo que são as lacunas e as ações de investimento, o tipo de serviços de transição digital que as empresas precisam de adquirir para evoluírem em termos de maturidade digital, e a seguir as empresas vão ter um mecanismo
de acesso a esses serviços de forma gratuita. Portanto, esses serviços de transição digital vão fazer parte de uma plataforma, que é aquilo que nós chamamos o catálogo de serviços de transição digital, ou qualquer coisa semelhante a isto, e não está totalmente fechado, que vai funcionar de forma concorrencial. Portanto, os fornecedores de tecnologias nas várias áreas temáticas que vão ser criadas no catálogo vão propor pacotes de oferta que vão concorrer entre eles e que as empresas depois vão poder obter, descontando os vouchers que vão ser atribuídos às empresas por troca desses serviços. Portanto, vão beneficiar deles, digamos assim, sem oneração ou com uma oneração muito residual. Ainda estamos aqui a afinar este modelo. Será efetivamente uma taxa de apoio muito significativa. Esta medida será enquadrada no regulamento Minimis e, portanto, permite-nos apoiar taxas de apoio significativas. Temos aqui ainda algumas questões técnicas que estamos a terminar. Portanto, mas vamos apoiar 30 mil empresas. Se virmos aqui 30 mil empresas a dividir por 55 mil euros, estamos a falar de 1.600 euros, 1.700 euros por empresa em termos de apoio. Portanto, estamos a falar de pacotes de serviços que as empresas são coisas muito dirigidas, que podem estar na área da cibersegurança, software na cloud, em vários domínios, etc. Portanto, são aquisições de soluções digitais muito específicas para ajudar as empresas de menor dimensão a fazerem esta transição. Obviamente, empresas do comércio e, portanto, daí a medida chamar-se comércio digital. Depois temos a internacionalização via e-commerce, que irá apoiar as empresas na criação de espaços de comércio eletrónico para venda online internacional, ou seja, para exportarem através de presença na digital também, e portanto é um apoio que irá ser concedido com a parceria através da AICEP para que as empresas invistam na criação destes espaços de comércio eletrónico ou na melhoria desses espaços de comércio eletrónico. Destinam-se a novos exportadores, portanto não é para empresas que já exportam, são empresas que não exportam ainda, e portanto e terá também um programa de tutoria, de acompanhamento e de assistência técnica às empresas para as apoiar na definição e na identificação dos investimentos que carecem ou que necessitam de realizar neste âmbito. Depois temos apoio na área do empreendedorismo. Obviamente, o apoio para o reforço da Startup Portugal não apoia diretamente empresas, mas visa criar condições no ecossistema para potenciar o acréscimo do número de startups, e depois em complemento teremos vouchers a atribuir quer a incubadoras aceleradoras, portanto são 400 vouchers que vão permitir financiar o aumento da capacidade técnica das incubadoras e aceleradoras para poderem também aumentar a sua capacidade de incubação e de aceleração de startups, e portanto irão ser convertidos efetivamente nesse acréscimo de capacidade. E depois temos 3.000 vouchers para startups, onde estes 90 milhões de euros serão atribuídos a startups que queiram desenvolver novos produtos verdes e digitais, e portanto serão atribuídos para financiar as despesas associadas ao desenvolvimento desses novos produtos. Poderão ir desde recursos humanos até aquisição de serviços de várias ordem, para que as empresas possam efetivamente ter este apoio. Já agora, também aqui será utilizado o enquadramento Minimis, e os apoios serão muito significativos, com taxas se não de 100%, muito próximas disso, e portanto estamos também aqui a afinar alguns aspectos que teremos que verificar. Transição digital de empresas, ainda o coaching 4.0, também são vouchers. As empresas vão se candidatar, 4.000 empresas,
para 40 milhões de euros. Portanto, dá cerca de 10 mil euros por empresa, também para a aquisição de tecnologia na área da transição digital, para a implementação digamos assim, num conjunto de soluções nos seus modelos de negócio. Mais uma vez, estas soluções vão fazer parte do catálogo de fornecedores de serviços digitais que vai ser criado, que está a ser dinamizado e que irá ser criado, e as empresas vão receber vouchers que poderão descontar nesses serviços também e, portanto, terão um acesso simplificado a este tipo de apoios, sem terem que ser oneradas do ponto de vista financeiro com esse aspecto e, obviamente, também obviando um conjunto de aspectos de gestão administrativa das candidaturas, que normalmente nos fundos comunitários costuma ser bastante pesada, mas que nestes regimes permite-nos simplificar muitos destes aspectos ao nível da demonstração, da realização das despesas, por exemplo. Depois temos aqui a criação de uma rede nacional de testbeds, onde nós vamos apoiar a criação de 30 testbeds. Serão empresas ou consórcios formados e liderados por empresas, e ainda estamos também a fechar este conceito. Aliás, hoje à tarde veio uma reunião importante sobre esse aspecto, para que estas empresas criem capacidade de apoio técnico para o desenvolvimento de novos produtos de natureza digital ou que incorporem tecnologias digitais e fazer com que o desenvolvimento destes produtos chegue ao mercado. E, portanto, no fundo, as PMEs, as empresas, startups, podem ir a estas entidades, testbeds, testar os seus produtos, obter assistência técnica, que será também prestada em condições favoráveis e que irá permitir que os seus produtos, os novos produtos que queiram desenvolver, possam evoluir na sua maturidade e serem introduzidos no mercado de forma mais rápida. E, portanto, temos aqui também um objetivo significativo de número de protótipos e de novos produtos que têm que ser lançados no âmbito destas testbeds. A rede de polos de inovação digital é um processo que neste momento a rede está criada, são 17 polos de inovação digital que estão selecionados, são consórcios também de empresas e entidades não empresariais de sistema de inovação e que irão integrar também a rede europeia de polos de inovação digital e que irão ser também apoiados para prestarem serviços de transição digital às empresas. E estes serviços também são prestados em condições mais favoráveis, ou seja, abaixo ou significativamente abaixo dos preços de mercado que estes serviços têm. E, portanto, também aqui uma lógica de desconto significativo sobre os preços dos serviços de transição digital que serão prestados, e aqui pretendemos apoiar 4 mil empresas no âmbito desta rede de polos de inovação digital. Depois, as últimas medidas são a desmaterialização da faturação, que é uma funcionalidade que vai ser desenvolvida pela AMA e que permitirá que qualquer empresa passe a emitir faturas digitais, ou seja, desmaterializadas, sem utilização de papel. Portanto, é um projeto que pretende atingir 250 mil utilizadores até final de 2025, e os selos de certificação, onde que pretendemos apoiar empresas para obterem certificações na área digital em 4 áreas: cibersegurança, privacidade, usabilidade e sustentabilidade, ou seja, permitindo certificar as boas práticas das empresas nestes 4 domínios. Também estas certificações serão abrangidas no âmbito do Sistema Português da Qualidade. Os selos são atribuídos pela INCM e todos os custos serão a suportar, digamos assim, que as empresas teriam que ter no âmbito destes selos, serão no âmbito do PRR suportados pelo programa, e, portanto, as empresas não terão, digamos assim, custos, ou terão no âmbito da realização destas ações. E, portanto,
são as medidas todas do PRR. Eu sei que é muita informação. Deixem-me dar-vos aqui o timeline que nós temos para a disponibilização das medidas. Neste momento, primeiro trimestre, estamos a trabalhar em 3 medidas que irão sair ainda até final de março. Polos de inovação para acesso a financiamento dos polos já selecionados, aceleradoras de comércio e desmaterialização da faturação. E no segundo trimestre de 2022, o resto das medidas deverão ser lançadas, desde a Academia Digital, Mais Emprego Digital, o exportar via e-commerce, os vales para startups, os vouchers para incubadoras, os test beds, os selos de certificação e o coaching 4.0. Portanto, digamos que este segundo semestre será bastante quente do ponto de vista do lançamento de medidas e, portanto, será realmente um ponto relevante. Recomendações, só deixar aqui uma nota, que é atenção, independentemente da natureza, e obviamente isto poderá ser ajustado em função também da dimensão da medida, os investimentos devem estar devidamente sustentados, né, num plano de negócios, numa análise estratégica da empresa, por exemplo, tem que mostrar a viabilidade das entidades, das empresas, e tem que estar alinhados com os objetivos dos programas e dos concursos. Portanto, eu vou dar um exemplo. Quando nós recebemos questões a perguntar se no aviso da descarbonização, investimentos para a extração de ar são elegíveis no âmbito desse aviso, e a resposta é imediatamente não, porque a extração de ar não reduz a emissão de gases de efeito de estufa, por exemplo. Portanto, é o exemplo de situações que muitas vezes acontece. Uma coisa é o tipo de despesa que é elegível, mas essa despesa elegível tem que estar de acordo com a tipologia, com o objetivo do aviso para poder ser objeto de aceitação. Depois, só aqui uma nota, atenção que as empresas não podem apresentar projetos que já se tenham iniciado. E, portanto, só poderão apresentar projetos que, à data da candidatura, não tenham ainda nenhum compromisso firme de arranque que possa violar uma regra da Comissão, que é a regra de efeito de incentivo, e que impede de atribuir apoios a investimentos que já se tenham iniciado no momento da data da candidatura. Portanto, por outro lado, também dar aqui uma nota de que, em regra geral, os projetos também terão que se iniciar após um determinado período, após a sua aprovação. Caso contrário, as verbas serão retiradas e serão reaproveitadas para apoiar outras empresas que eventualmente possam não ter tido cobertura orçamental nos concursos. Portanto, deixar só estas duas notas. Último slide. Aquisições, atenção, sempre aquisições e condições de mercado em todas as situações. Portanto, obviamente, por exemplo, nos projetos ou nas medidas em que a seleção dos fornecedores será feita no catálogo de fornecedores, o próprio catálogo já vai ser criado de uma forma concorrencial e, portanto, as ofertas que lá estarão disponibilizadas já numa lógica de mercado, e as empresas irão selecionar dentro das ofertas que existem aquelas que correspondem melhor às suas necessidades, mas sempre que isso não aconteça, as entidades deverão garantir que as aquisições são racionais, ou seja, basicamente, vou dar aqui um exemplo, pode parecer, quando eu vou comprar um carro, normalmente não vou ao primeiro stand que me aparece à frente, vou a 2, a 3, vou comparar modelos, marcas, preços, vou negociar até escolher aquele que quero. E no caso dos apoios comunitários, independentemente da medida, essa também é uma regra e é uma prática que deve ser cumprida. Por outro lado, atenção que todas estas medidas terão metas e marcos a atingir por parte dos projetos, e essas metas são para cumprir, porque se não forem cumpridas, os apoios podem ser reduzidos e, no limite, até eliminados na totalidade. E, portanto,
atenção, quando definirem essas metas, depois convém, durante a execução do projeto, monitorizá-las para garantir que elas efetivamente são atingidas, para não termos nenhuma surpresa quando formos fazer a avaliação final dos projetos. E deixar aqui uma última mensagem, que é: o sucesso do projeto não está na aprovação da candidatura, está na execução do investimento e no cumprimento dos objetivos que a candidatura tem por trás. Porque aprovar candidaturas é muito fácil. É 50% normalmente taxa de sucesso, até 1 em 2. Portanto, se eu fosse jogar no Totoloto amanhã e tivesse 50% de probabilidade de ganhar, ficaria extremamente feliz. A questão depois é efetivamente garantir que o investimento que a empresa vai fazer efetivamente corresponde a uma estratégia, a uma intenção de negócio, e por isso está devidamente consolidado em termos de intenção, que vai ser realizado naqueles termos e que vai atingir e vai traduzir depois os objetivos que a empresa se propôs. Portanto, é aquilo que é normalmente mais difícil. E pronto, e terminei a minha apresentação. Creio que ainda temos um período para perguntas e respostas, e portanto aqui temos aqui algumas já colocadas no chat e no Q&A do Zoom. Não sei como é que, talvez a Margarida, como é que querem então aqui conduzir Sim, em primeiro lugar, obrigada, Pedro. Isto efetivamente são muitas ferramentas, muitas oportunidades. Eventualmente, isto é um desafio que eu faço ao Pedro Celino e ao PMEI, se calhar é começarmos só esta nossa colaboração na divulgação, mas se calhar vamos ter mais oportunidades para focar, se calhar, em algumas destas dimensões que são importantes e estão a decorrer e vão mais para a frente. Em relação às questões, algumas já foram sendo respondidas e no Q&A, mas há aqui algumas interessantes. Uma primeira questão era se eventualmente é possível disponibilizar esta gravação ou esta apresentação para nós divulgarmos. Não sei se é possível ou não. Por pressuposto, as apresentações que fazemos são disponibilizadas, podem ser disponibilizadas aos participantes dos eventos e, portanto, sim, sem qualquer problema. Pronto, temos aqui depois outras questões também, não é? Não são muitas para já, mas primeiro é as entidades formadoras, como é que podem participar na formação de competências digitais das 800 mil pessoas. Esta é uma meta a atingir no âmbito do IFP e, portanto, aqui aquilo que eu sugeriria é um contacto com o IFP para poderem perceber como é que isto é feito. Portanto, esta medida é feita também em parceria com as associações e confederações empresariais que irão levar ao terreno também. De qualquer forma, o IFP será o canal correto para identificar de que forma é que as entidades formadoras poderão estar na prestação de serviços de formação neste ano. Relativamente à contratação pública, é uma questão que pergunta se todas as empresas que recorrem a fundos comunitários, independente de classificação, estão obrigadas à referente lei. Portanto, a resposta é não. E isto é um tema bastante complexo tecnicamente. Eu vou dar só aqui uma ideia em termos gerais. Por exemplo, só há contratação pública quando a entidade for financiada a mais de 50%. E isso só acontece em certo tipo de situações, nomeadamente quando há empreitadas, por exemplo, acima do referencial da Comissão Europeia, que estamos a falar de valores acima de 5 milhões de euros, 5 milhões e qualquer coisa. Portanto, será normalmente o enquadramento, até em regra, as empresas não estão abrangidas pela contratação pública, a não ser que não sejam empresas, sejam entidades adjudicantes, mas isso não invalida que não tenham que ter as tais práticas de consulta ao mercado que garantam que estão a adquirir produtos e serviços a preços de mercado e
e a valores devidamente justificados. Depois, eu tenho aqui as questões a fugirem no chat. Está previsto algum aviso de candidaturas da inovação produtiva e internacionalização? A resposta é sim. Está previsto um aviso de inovação verde ligado a um fundo, não ao Portugal 2020, mas à transição justa, e, portanto, os termos desse concurso ainda estão por definir, mas de resto não irá abrir mais nada no âmbito do Portugal 2020, depois as empresas, depois agora virão do Portugal 2030, e, portanto, será esse o enquadramento. Depois, se as instituições públicas e associações, em termos de apoios dados às instituições públicas e associações para apoiar as empresas, serão retirados os apoios e obrigadas a devolver os fundos caso não atinjam as metas? Claro que sim, porque o PRR também diz o seguinte: por exemplo, se Portugal não atingir as 30 mil empresas nas aceleradoras, a Comissão não nos vai dar o dinheiro que está previsto para aquela medida, vai-nos pedir o dinheiro de volta. E, portanto, daí as metas, algumas das metas, não serão todas, têm mesmo que ser cumpridas sob pena de poder ter que haver devolução de verbas. Portanto, quando uma aceleradora se compromete a apoiar na transição digital um determinado número de empresas, vai ter mesmo que atingir aquele número. Obviamente temos algumas margens de segurança, mas elas vão estar perceptíveis nos avisos Depois, uma indústria que pretende instalar painéis solares é enquadrável na medida que está aberta até 29 de abril? A resposta é sim, mas não apenas para painéis solares. Ou seja, tem que incluir mais investimentos noutras áreas, porque se for só para painéis solares, a despesa não pode ser considerada elegível, porque os painéis solares só são elegíveis até 30% do valor dos outros investimentos de descarbonização que estejam incluídos no projeto. Portanto, a empresa terá que fazer uma avaliação prévia, que é exigida neste concurso, ao nível das suas emissões de gases de efeito de estufa e, em função daquilo que são as medidas que estão identificadas para essa redução de emissão, poderá identificar um conjunto de investimentos que podem também incluir os painéis solares para além disso. Em relação às aceleradoras do bairro digital, não ficou bem claro quais as atividades e serviços que executam. São duas medidas diferentes. As aceleradoras têm como objetivo fazer diagnóstico às empresas e apoiar as empresas na integração de tecnologias digitais no seu negócio. Portanto, é a sua função. Os bairros digitais é uma medida que tem como objetivo criar uma presença digital na internet de um espaço físico, de uma oferta comercial que existe num determinado espaço físico da cidade. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo, a Baixa Pombalina. Não é? Se a Câmara de Lisboa quiser criar um bairro digital para a Baixa Pombalina, não estou aqui a dizer que quer ou não, mas, por exemplo, pode posicionar-se, pode apresentar uma proposta sozinha ou em conjunto com uma associação que seja da área do comércio, por exemplo, para propor a criação desse bairro. E esse bairro, obviamente, tem investimentos que têm a ver com investimentos associados à criação da infraestrutura, da interligação, digamos assim, da ligação entre a componente física e a componente digital, e há a criação das plataformas digitais que vão suportar a existência do bairro. Podem ir desde catálogos, plataformas de comércio digital, para as empresas que estão localizadas nesses sítios. Depois, o que é que temos mais? Deixem-me ver. Climática, tendo a empresa a data capitais negativos, há uma regra que excepciona as empresas que, durante o período da pandemia, ou seja, em 2020 e em 2021, apresentem uma situação de dificuldade financeira. Isso não quer dizer que a empresa não tenha que garantir financiamento para suportar a sua componente do investimento, no caso de não ser financiado na totalidade.
Mas essa regra pode permitir que uma empresa que tenha capitais próprios negativos possa candidatar. De qualquer forma, deixar aqui a nota de que esta é uma situação que vai ter que ser regularizada, a empresa vai ter que obter capitalização, porque caso contrário entra numa situação de falência ou é elegível para a qualquer momento poder ser considerada como insolvente e, portanto, é uma situação que deve ser corrigida. No entanto, os avisos irão também clarificar essa situação. Depois, a internacionalização, sim, através de comércio eletrónico para novos exportadores, no âmbito do PRR, na medida específica que vai ser gerida em parceria com a AICEP. Depois, transição climática, apoio a retirar telhados com placas de amianto no PRR, não. Portanto, retirar telhados que tenham placas de amianto não reduz as emissões de gases de efeito de estufa, não quer dizer que não seja um objetivo meritório, mas não, pelo menos nas medidas que eu conheço, nas do IAPMEI certamente que não, nas outras que eu conheço também não está previsto apoio para este tipo de investimento. Parece que fugiu a última questão que já foi respondida, não sei, óbvio. Eu estou aqui com as duas questões aqui abertas em simultâneo. Deixem-me ver se temos aqui. Comerciante na área dos cuidados primários de saúde. Como poderia enquadrar em uma candidatura? Na divulgação digital do meu negócio, sim, por exemplo. Portanto, se é uma atividade de comércio, por exemplo, pode vir a ter acesso aos vouchers que vão ser atribuídos pelas aceleradoras de comércio para adquirir soluções digitais para a sua empresa. E essas soluções digitais podem incluir também a criação de suportes para comercialização para comércio eletrónico, por exemplo, não é? Portanto, efetivamente, sim, é uma das áreas onde poderá ter investimento. Depois, da transição climática já está, já foi respondida e creio que estão todas, salvo erro, acho que não existem, pelo menos que eu esteja a ver aqui, acho que está tudo, outra vez. Por agora, acho que estão todas por agora e encerramos. Acho que o Pedro foi ali sempre mantendo o ritmo, além da apresentação, de responder às questões. Claro que com certeza que vão surgir mais questões e por isso nós, no site do Lisboa Empreende, temos lá também uma parte de informações. Por favor, qualquer questão, ponham lá no site, que depois nós, o Lisboa Empreende, a Câmara, ou através da equipa do Pedro Silínio ou do IAPMEI, com certeza temos muito gosto em responder. Eu já queria encerrar, primeiro, muito obrigada ao Pedro Silínio e à equipa, e à parceria do IAPMEI, obrigada à equipa do Lisboa Empreende, também aqui à produção, à Marta e a todos, e se não houver aqui mais nenhumas questões, obrigada pela participação de todos. E não se esqueçam, agora o Lisboa Empreende vai retomar os seus webinars quinzenais, sempre com assuntos como este, muito focados em ferramentas e apoios diretos às nossas PMEs. Mais uma vez, obrigada a todos e até muito breve. E qualquer coisa disponham através do site. Muito obrigada, Pedro. Obrigado. Muito obrigado. Muito bom dia. Boa tarde.